Da tribuna da Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten criticou duramente as decisões do Supremo Tribunal Federal que anularam processos e provas contra José Dirceu e Marcelo Odebrecht. O deputado ironizou: "Só posso dizer ao ministro Dias Toffoli que ele faz aquilo que qualquer acusado gostaria de fazer. Ele mesmo, o acusado de corrupção, ele mesmo que foi chamado por Marcelo Odebrecht de amigo do meu pai, decide que Marcelo Odebrecht está perdoado das suas acusações." O deputado relembrou os processos e disse: "O ministro Dias Toffoli quer esquecer a parte da história em que é acusado de corrupção." Van Hatten questionou: "Como, Dias Toffoli, Vossa Excelência quer que o brasileiro confie em justiça?" Ele disse: "Não. O que nós temos é um ministro do STF acusado, delatado por corrupção, que tentou censurar a imprensa quando essa notícia veio a público, agora, anos depois, absolvendo, arquivando o caso daquele que o delatou." Marcel Van Hatten se exaltou: "Vai chegar o dia em que esses ministros do Supremo estarão na cadeia pagando pelos seus crimes. E não me refiro apenas aos eventuais crimes de que foram acusados em delações. Não, falo dos abusos de autoridade, falo dos excessos que estão fazendo, falo do desrespeito com o Estado de Direito e com a nossa Constituição. A toga, hoje no Brasil, lamentavelmente serve a acusados de corrupção, a delatados por banditismo e que não se defendem porque sequer podem ser investigados, porque assim, aliás, eles próprios definiram. Colocam-se acima de Deus, sendo acusados por pecados dos quais até o diabo duvida." O deputado disse: "O STF está de mãos dadas com o crime, o STF está de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade. Reabilita o corrupto José Dirceu e absolve da sua condição de réu confesso o corrupto Marcelo Odebrecht. A que ponto nós chegamos no nosso país?" Marcel Van Hatten afirmou que continuará lutando por justiça e liberdade e disse: "Hoje as coisas estão invertidas. Aqueles que estão no governo perseguem quem diz a verdade para poderem mentir à vontade. E por governo refiro-me aqui não apenas ao Executivo, mas também ao Supremo Tribunal Federal. Chegará o dia em que a situação se inverterá. E felizmente nesse dia a nação brasileira voltará a sorrir com justiça, democracia e liberdade." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix,
a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Excelência. Senhor presidente, quero aqui elogiar também o trabalho de Vossa Excelência como relator da nossa comissão externa que trata dos danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Quero agradecer a todos os colegas parlamentares do Rio Grande do Sul também pelo trabalho conjunto que estamos fazendo para recuperar nosso estado, seja por meio de projetos de lei aqui aprovados. Ontem foram 2 e parabéns aos relatores que conseguiram a unanimidade dos votos dessa casa e obrigado a todos os parlamentares de todo o Brasil que nos auxiliaram. O primeiro que trata do setor de eventos, inclusive de minha autoria, garantindo segurança jurídica àqueles promotores culturais, de turismo, de eventos, que venderam ingressos para shows, atividades que infelizmente não puderam acontecer e que agora terão a possibilidade de ofertar novamente, em um outro momento, a atividade cancelada. E também quero parabenizar o deputado Lucas Redecker, que fez do projeto de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT, tratando do IPI, ou melhor, da isenção do IPI sobre a linha branca, fogão, geladeiras, fez esse projeto ainda um projeto mais amplo, incluindo emenda de minha autoria, para estender a redução de impostos também sobre móveis, armários, mesas, cadeiras, que serão necessários também para todos aqueles que passaram e continuam passando por essa verdadeira calamidade, sem os seus pertences em suas casas e às vezes até mesmo, e não poucas vezes, lamentavelmente, sem a própria casa. Portanto, senhor presidente, parabéns à bancada gaúcha, parabéns à comissão externa, nós teremos muito trabalho pela frente, até parabéns é difícil dizer nesse momento, porque mal estamos começando, esperamos que no final de tudo isso nós possamos, de certa forma, celebrar bons resultados, mas nesse momento, mais do que parabéns, nós precisamos desejar bom trabalho e arregaçar as mangas para que superemos isso. Ainda é pouco perto do tanto que a gente tem pela frente para fazer e há muitos projetos protocolados que precisam da deliberação nesse plenário. Não posso deixar de reconhecer, aliás, esqueci-me de citar a deputada Reginete Bispo, do PT, que foi relatora do meu projeto de lei, e também, claro, ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, muito sensível a essa questão, junto com o líder do governo, Zé Guimarães, e os demais líderes do colegiado, que permitiram que fosse pautado na noite de ontem, tanto o meu projeto como o projeto da deputada Maria do Rosário, e não apenas pautado, mas também aprovado. Senhor presidente, venho a essa tribuna aqui para falar sobre o amigo do meu pai. Dias Toffoli, que foi chamado por Marcelo Odebrecht de amigo do meu pai, em e-mails internos da empresa, da empreiteira, e que nesses e-mails o próprio Marcelo Odebrecht se referia assim a Dias Toffoli para, segundo o próprio e-mail enviado a Adriano Maia, da mesma empresa, pedindo explicações com o maior detalhamento possível sobre assuntos lícitos e ilícitos tratados, assim como identificação de eventuais codinomes. Eu vejo o que acontece nessa semana, senhor presidente, eu só posso dizer a Dias Toffoli que ele faz aquilo que qualquer acusado gostaria de fazer. Ele mesmo, o acusado de corrupção, ele mesmo, que foi chamado por Marcelo Odebrecht de amigo do meu pai, decide que Marcelo Odebrecht está perdoado das suas acusações. Acusações, aliás, que remontam ao ano de 2017, segundo os e-mails
2007, quando Dias Toffoli ainda era da AGU. E na época, segundo a acusação, as denúncias de propina envolvendo Dias Toffoli tinham a ver com as hidrelétricas do Rio Madeira. Dias Toffoli quer esquecer a parte da história em que é acusado de corrupção. O juiz que foi, aliás, juiz não, ele tentou ser juiz várias vezes e foi reprovado no concurso para a magistratura. O advogado do PT, que chegou à presidência do Supremo Tribunal Federal por indicação de Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a ser ministro. O amigo do pai de Marcelo Odebrecht, agora dá um canetaço e absolve Marcelo Odebrecht, réu confesso. Réu confesso. Ele confessou os crimes todos da empreiteira, deu nomes, deu detalhes, delatou. Como o Supremo Tribunal Federal quer que o brasileiro confie na instituição? Como Dias Toffoli, Vossa Excelência, quer que o brasileiro confie em justiça? Não. O que nós temos é um ministro do STF acusado, delatado por corrupção, que tentou censurar a imprensa quando essa notícia veio a público, agora, anos depois, absolvendo, arquivando o caso daquele que o delatou. Senhor presidente, vai chegar o dia que esses ministros supremos estarão na cadeia pagando pelos seus crimes. E não me refiro apenas aos eventuais crimes de que foram acusados por delações, porque muitos deles dificilmente poderão ser comprovados, até porque muitas provas foram até mesmo destruídas pelo Supremo Tribunal Federal. Outras estão aí para quem quiser ver. Não, senhor presidente. Falo dos abusos de autoridade, falo dos excessos que estão fazendo, falo do desrespeito com o Estado de Direito e com a nossa Constituição. A toga hoje serve, lamentavelmente, no Brasil, a acusados de corrupção, a delatados por banditismo, e que não se defendem, porque sequer podem ser investigados, porque assim, aliás, eles próprios definiram. Colocam-se acima de Deus, sendo acusados por pecados que até o diabo duvida. Olha, senhor presidente, é lamentável vermos também José Dirceu nesta semana ser reabilitado politicamente para logo ali poder concorrer em eleições, porque decidiu também a turma segunda do STF, por maioria, que os crimes de corrupção contra si, contra José Dirceu, prescreveram. Todos sabem, desde a época do mensalão, o papel que José Dirceu teve, depois agora, no período do Petrolão e todas as demais delações. Mas não, o STF, de mãos dadas com o crime, o STF de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade, reabilita o corrupto José Dirceu e absolve da sua condição de réu confesso o corrupto Marcelo Odebrecht. A que ponto nós chegamos no nosso país, senhor presidente? Eu, para concluir, quero lhe dizer que continuo trabalhando aqui na Câmara dos Deputados, representando meus eleitores que querem um Brasil melhor.